Bom, pessoal, então nesse experimento aqui, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa água que está aqui no prisma de base hexagonal e vou transferir ela para o prisma de base quadrada. A ideia aqui é a gente verificar qual dos dois prismas vão comportar a maior quantidade de água. Lembrando que eu usei a mesma quantidade de material para construir os prismas de base hexagonal, de base quadrada e de base triangular. Vamos ver então qual dos três comporta o maior volume, né? Lembrando então que as áreas laterais são as mesmas e os três têm a mesma altura. Vamos ver então, ó, vou passar a água agora para o prisma de base quadrada. Olha só, pessoal, sobrou água, cara, no prisma de base hexagonal, né? Ou seja, o prisma de base hexagonal, ele tem um volume maior que o prisma de base quadrada. Vamos ver agora, vou passar a água do volume de base quadrada para o prisma de base triangular. Vamos ver qual dos dois comporta a maior quantidade de água. Olha só, pessoal, sobrou água no prisma de base quadrada. Ou seja, o prisma de base triangular comporta uma quantidade menor de água do que o prisma de base quadrada. Então esse experimento simples, pessoal, nos mostra que o prisma de base hexagonal é o que comporta a maior quantidade de água, né, dos três ali. Agora o fato curioso e interessante é que os três foram construídos com a mesma quantidade de material. O que diferencia aqui é só a área da base, né? A base aqui nesse prisma é um hexágono, nesse prisma aqui é um triângulo e nesse prisma aqui é um quadrado. O que a gente pode concluir então, pessoal? Lembra que eu já falei para vocês que a área de um prisma é a área da base vezes a altura. Como as alturas são todas iguais, nós estamos vendo aqui, ó, que a área do hexágono tem que ser maior. A área do hexágono tem que ser maior. Senão não comportaria a maior quantidade de volume de água. Bacana isso? Isso, cara, é que as abelhas, por exemplo, ao construírem as suas colmeias em formas hexagonais, né, os alvéolos em formas hexagonais, percebe de uma forma extraordinária, né? Percebe de uma forma extraordinária. Bacana? Entendeu agora o quê? Entendeu agora o porquê que o prisma de base hexagonal comporta a maior quantidade possível de água? Então não é o de base quadrada, né? Valeu!